Boa noite, doutores. É com imensa satisfação que presido a sessão, dia 2 de setembro de 2025. Hoje a pauta não é tão extensa. Temos aí 4 processos, né? Porém, um pouco trabalhoso. E com isso, quero desejar boa noite a cada um de vocês, os meus pares aqui presentes, ao doutor Caio, ao doutor Elton, ao doutor Elias, ao senhor Daniel e aos demais que nos acompanham aqui, a doutora Ana também. Então, vamos lá, como pedido de preferência, auto 247, nós temos aqui defesa escrita pelo doutor Elias, e mais vídeos. Certo, doutor Elias? Certo, excelência. A defesa juntou um vídeo aí do momento da denúncia aí, o momento que gerou a denúncia. Maravilha. Seriam só essas provas, doutor Elias? Sem mais provas? Isso, excelência. Só esse vídeo aí que demonstra os fatos aí que ocorreram na hora lá. Maravilha. Autos 247-2025, Campeonato Paranaense, Série Bronze Masculino. Cândido, jogo, Cândido de Abreu Futsal, Terra Roxa Futsal. Jogo com ele 26 de julho, aliás, de 2025. Temos aqui, o primeiro denunciado, o senhor William Valença, por 3... William Valença, né? Por 3 artigos aqui. Segundo denunciado, Everton Henrique Ribeiro. Terceiro, Márcio Naves Calixto Ferreira. O quarto, Douglas Luan Fonseca. Quinto, Guilherme Unchita. E sexto, o time Cândido Abreu, a equipe Cândido Abreu. Relator designado aqui, doutor Ralf, do qual eu tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, presentes, tanto por vídeo como pessoalmente. Boa noite, convidado. Boa noite a todos. Trata-se de denúncia promovida aqui pela Procuradoria, referente ao jogo Campeonato Paranaense Série Bronze 2025, Cândido de Abreu Futsal versus Terra Roxa, no dia 26/7. A denúncia foi em face da EPD, Cândido de Abreu, bem como do senhor William Valença, atleta da equipe Cândido de Abreu, Everton Henrique Ribeiro, atleta também da equipe Cândido de Abreu, Márcio Naves Calixto Ferreira, atendente da equipe Cândido de Abreu, Douglas William Fonseca, atleta da equipe Terra Roxa Futsal, e Guilherme Unchita, atleta da equipe Terra Roxa Futsal. Conforme consta da súmula da partida, o árbitro relatou que expulsei de forma direta os atletas senhor William Valença, número 12, senhor Everton Henrique Ribeiro, número 20, e o atendente, senhor Márcio Naves Calixto Ferreira, da equipe Cândido de Abreu Futsal. Além deles, os atletas Douglas Luan Fonseca Vieira e o senhor Guilherme Unchita, da equipe Terra Roxa Futsal, após uma disputa de bola, o senhor William colocou a mão no pescoço do seu adversário, grita e vai em direção ao atleta Murilo Guimarães, da equipe Terra Roxa Futsal, que colocou seus braços como forma de proteção e o senhor William se jogou no chão. O anotador da partida, o senhor Nelson de Petris Júnior, estava próximo ao lance e segurou e retirou o atleta Murilo. Neste momento, o senhor Guilherme Unchita é empurrado pelas costas pelo atleta Everton em direção à torcida da equipe local. E neste momento, o Guilherme tenta desviar um golpe com seu braço esquerdo em algum atleta adversário e é agredido por torcedores, não sendo possível identificar que ali estava. Com isso, o senhor Douglas, da equipe Terra Roxa Futsal, vai em direção à torcida e começa a proferir palavras e gesticular em direção a esses torcedores. Com essa situação, o atendente Márcio, da equipe Cândido de Abreu Futsal, começa a se desentender com o atleta Douglas, ocorre troca de ofensas e o senhor Márcio chega a segurar o Douglas pelo braço direito e com o dedo em risco. Tais fatos ocorreram com 19 minutos e 4 segundos de jogo. No momento da aplicação dos cartões vermelhos, o senhor William precisou ser segurado e retirado de quadra por membros e atletas da sua equipe. Os demais expulsos se retiraram normalmente da quadra. A partida ficou paralisada por 13 minutos até que os ânimos se acalmassem e pudesse ter o retorno. Relato ainda que quando a equipe da casa, Cândido de Abreu Futsal, marcou seu quarto gol,
de jogo e quinto gol da partida, uma criança subiu na mureta que dividia a quadra das arquibancadas conforme foto anexadas ao sistema Radgeia, onde não tem rede de proteção devido à solicitação da TV 101, que é responsável pela transmissão dos jogos via YouTube, conforme o boletim oficial número 14 de 2025 do Regulamento Geral das Competições. Relata ainda que, após o término da partida, o torcedor arremessou um copo plástico sem líquido algum em direção ao atleta Augusto César da Silva Bittencourt, número 7, e o auxiliar técnico, senhor Jefferson da Silva Bittencourt, da equipe Terra Roxa do Futsal, que pegou e entregou este copo ao anotador da partida, senhor Nelson, que me informou deste caso, conforme foto anexada. Desta forma, diante do relatado, os denunciados infringiram as seguintes disposições do CBJD. O William, ele foi denunciado pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, que seria agressão física, por ter colocado a mão no pescoço do adversário, e artigo 258 e 257, conduta contrária à disciplina, pela simulação e tumulto generalizado. Everton Ribeiro, atleta da equipe Cândido Abreu, pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, agressão, por ter empurrado pelas costas em direção à torcida o outro atleta. O artigo 258 e 257, que seria conduta antidesportiva e tumulto generalizado. O Márcio Naves Calixto Ferreira, atendente da equipe Cândido Abreu, artigo 258B, pela invasão de quadra, com conduta antidesportiva, quando ele confrontou o atleta adversário, e 257 e 258, quando ele fez trocas de ofensas, gestos agressivos e tumulto. O atleta Douglas Lua Fonseca Vieira, pelo 258 e 257, conduta antidesportiva, gestos agressivos à torcida adversária e tumulto. Guilherme Oshita, atleta da equipe Terra Roxa, pelo 254A, parágrafo 1º, que seria a tentativa de agressão física, golpe contra o adversário. 258 e 257, conduta contrária à ética, a contrária à ética esportiva e participação em tumulto generalizado. E a equipe Cândido de Abreu, devido ao arremesso do copo plástico contra adversários e da agressão dos torcedores. A denúncia ela foi realizada pelo procurador Elton Kleber Bortoloso. Vou deixar de ler a súmula, presidente, porque foi relatado na integralidade ali na denúncia. A denúncia ela foi recebida no dia 4/8, portanto, tempestiva. Com relação aos antecedentes, os atletas William Valença, da equipe Cândido Abreu, Everton, da Cândido Abreu, e o Márcio Naves, Cândido Abreu, e Guilherme Terra Roxa, não contém antecedentes. Douglas também não, tem uma situação de 2020, né, que não consta como antecedentes. E a EPD também não tem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Bom, vamos ao vídeo, então, Ana. Doutor Elias, fique à vontade para fazer qualquer observação em relação ao vídeo. Presidente, preciso passar tempo. Tem aqui escrito, né? Não, só um pouquinho, peço perdão aí pelos equívocos aqui, mas tem uma defesa escrita do doutor Elias, né? Correto. Ele cita aqui os fatos. Ele fala que a verdade dos fatos, aqui na versão dele, que o jogo entre as duas equipes corria normalmente, e quando foi disputa de bola, a lateral, o atleta William, do Cândido Abreu, tentou agredir o atleta Murilo, da equipe Terra Roxa, que temendo por agressão, levantou os braços conforme ele se proteger. Neste momento, para tentar simular a possível agressão, o atleta William se joga no chão, fazendo com que seus companheiros participem para cima do atleta Murilo para agredir. E isso, confirmado pelo próprio relatório do árbitro da partida, e juntamente na denúncia, que reconheceu que o William se jogou no chão para simular uma agressão. Em consequência, o atleta número 5 do Cândido Abreu, na tentativa de agressão, partiu para cima do atleta Murilo, da equipe Terra Roxa Futsal, que com os braços para cima foi amparado pelo árbitro da partida sem reagir a nenhum tipo de agressão. Ele cita aqui, né, a atitude dos atletas, que foi relatado na súmula, ele fala que o vídeo demonstra claramente que os atletas do Cândido Abreu empurrarão os árbitros e os jogadores da Terra Futsal. Acho que empurraram, né, quer dizer que maliciosamente contra a sua torcida para serem agredidos.
O jogador Guilherme, após sofrer as agressões, tanto pelos jogadores do Cândido Abreu como pela torcida, conseguiu escapar e sair para o meio da quadra. Sua única reação foi instintiva de defesa, não configurando qualquer ato de agressão contra qualquer pessoa. O atleta Douglas, vendo que o atleta Murilo e o Chita estavam sendo agredidos, correu para o local na tentativa de acalmar a torcida. Por então, foi também empurrado contra a torcida do Cândido Abreu, que lhe agrediu com várias tapas. E mesmo assim, não revidou, levantou a mão, pedindo calma aos torcedores, e em nenhum momento demonstrou o desejo de revidar as agressões. Após tentar sair do meio de confusão, o atleta Douglas foi perseguido e ameaçado o tempo todo pelo atleta e pelo atendente Márcio Naves Carlisto Ferreira, que, segurando o atleta Douglas pelo colarinho, apontava o dedo de maneira incisiva e o ameaçava. Fatos esses claramente demonstrados pelo vídeo da transmissão. Em que pede excelência na terceira denunciada atleta número 5, mas as imagens dos vídeos demonstram claramente que, juntamente com o atleta número 22, foram os responsáveis pelo empurrão do árbitro e dos atletas da Terra Roxa contra a torcida para serem agredidos. Mesmo a equipe de arbitragem estando muito perto do lance, entendeu por não punir o jogador número 5 do Cândido Futsal com cartão vermelho e nem relatar na súmula, quando na realidade foi o causador da confusão. A defesa, em busca da verdade real, juntou um vídeo do exato momento do fato narrado no relatório do árbitro, demonstrando que, em momento algum, os atletas Douglas, Fonseca Vieira e Guilherme, do Terra Roxa, têm efetuado qualquer agressão contra qualquer jogador ou torcida do Cândido Futsal. Aí ele fala com relação ao atleta Douglas Juan, cita o artigo da rixa. Ele menciona que o vídeo da transmissão juntada pela defesa comprova que o atleta buscou a todo tempo somente acalmar os ânimos dos torcedores, sem aderir em momento algum ao tumulto. Não restou comprovado nos autos que o atleta tenha se envolvido em rixa ou tumulto generalizado, e sim a participação na contenção do tumulto. O jogador Douglas somente tentou controlar os ânimos dos jogadores e da torcida, pedindo a todo momento calma à torcida e atletas que estavam eufóricos e agressivos. O que ocorreu na realidade foi um mero desentendimento isolado e momentâneo, sem repercussão suficiente para caracterizar rixa, tampouco o conflito. Aí ele menciona sobre o artigo 258 também, que é importante destacar que a lei de penal desportivo residual, aplicável somente quando a conduta não se enquadra em nenhum outro artigo do CBJD. No caso em tela, a atitude do atleta Douglas foi reação natural do valor do jogo, sem excesso ou gravidade, apta a violar a disciplina ou ética desportiva. O vídeo mostra claramente que sua participação foi somente para tentar apaziguar o ânimo da torcida. Ele pede também que seja substituído a aplicação da palavra segundo do artigo 250, substituindo a pena de suspensão pela advertência. Sobre o atleta Guilherme, também ele menciona aqui que podemos perceber que o artigo acima requer o dolo de praticar agressão física durante a partida com intenção de causar a lesão, fato esse que não aconteceu. O vídeo, juntado pela defesa, demonstra claramente que o atleta Guilherme, a todo tempo, procurou socorrer seu companheiro de equipe, porém foi empurrado covardemente pelos atletas adversários contra a torcida que, furiosa, o agrediu com tapa e socos, sendo que o atleta se esquivou de maneira instintiva para se proteger das agressões. Sua conduta está longe de configurar o dolo de agredir, da infração 254A do CBJD, que não houve pelo atleta qualquer agressão física. Se quisesse agredir o jogador, teria chegado lá já agredindo, que, segundo a defesa, não foi o caso. Ele foi empurrado pelos atletas do Cândido Futsal. No máximo, sua conduta poderia se enquadrar como um ato de reflexo de defesa, situação que não caracteriza qualquer infração disciplinar. Ele menciona que causou todo o conflito foi o atleta número 5 do Cândido Futsal, que empurrou maliciosamente os atletas da Terra Roxa, bem como o árbitro da partida contra a torcida para serem agredidos, e não foi advertido com cartão vermelho nem denunciado. Portanto, a defesa entende que o atleta deve ser absolvido por ficar claro no vídeo juntado que não agrediu nenhum jogador e não há necessidade de uma nova condenação mais dura do que ele já cumpriu. Aí ele fala pela absolvição dos atletas, da ausência de conduta punível dos atletas da Terra Roxa. O clube mandante foi denunciado pelo artigo 213 do CBJD, o que reforça que a confusão decorreu da falha da sua equipe em garantir a ordem e segurança, e não por agressões da equipe Terra Roxa. Aí ele pede para substituir também, repete aqui, para substituir a pena
parágrafo 2º do artigo 250 do CPJ-D, eles pedidos pelo arquivamento da denúncia referente aos atletas Douglas e o Guilherme, por ausência de adequação típica, subsidiariamente pela desclassificação para o artigo 250, parágrafo 2º, aplicando a pena de advertência, e, em caso de condenação, se aplicar a pena mínima cabível em observância ao princípio da proporcionalidade. Essa é a defesa escrita da equipe. Também acho que tem um vídeo, né? Sim. Agora sim, ó, vamos ouvir. O vídeo vai ilustrar tudo. Alguns anos, para você vai lembrar do você, deixou o tempo aqui no Verão. Chegou o pessoal, não chega para lá, tá? Até o ar e os outros. Vai mudar para ver o jogo, não é feliz. Aí na filha, né? Não pode ser filha, né? Tá vendo o jogo, né? Qual é o equipe? Aqui eu estou fazendo atrás para pegar e usar o outro. Qual vai matar aqui? Qual mais também? Quer dizer, mais agora? Não tem precisão. Tem ali. Pode passar de novo. Doutor Elias. Sim, excelente. O doutor pode pontuar quais são os denunciados ali, para ajudar para nós aqui? Os denunciados, excelência, é o número 31, ali, ó, que o senhor vai ver agora, ele vai correr lá agora, tá vendo, ó? Ó, ele tá indo lá no número 31, ele foi lá para socorrer o Murilo lá, tá vendo? Quando ele chegou para socorrer, o jogador do canto ali empurrou ele em cima da torcida para a torcida agredir ele. E não ele não foi lá para agredir o jogador e nem ninguém. O vídeo mostra claro ali, ó, quer ver? Ó, ele foi lá e o gesto que ele faz, que foi colocado como uma agressão, ele foi se defender da torcida que estava agredindo ele ali, ó. Quer ver? Ó, o 31 tá ali, verdade? Ó, o juiz está tirando, foi empurrado o juiz e ele para cima da torcida lá, entendeu? Aí a torcida agredindo ele lá. Ele fez um gesto assim, limpando assim, para se defender das agressões que estava sofrendo ali do coisa. E não, ele não agrediu. Mas acho que foi uma forma de... Olha lá. Começou o lance, ele pode ser mas ele empurrando. Olha lá, o juiz está tirando o Murilo Guimarães lá, ó. Aí ele vai lá porque o jogador número 5, acho que estava agredindo o Murilo. E daí foi empurrado eles todos, ó. Olha lá, o Douglas sinalizando com a mão lá, o 20 lá sinalizando com a mão para a torcida parar de agredir o pessoal. Mas em momento algum ele dá um soco, deu um burro, um tapa, nada, aí ninguém ali, ó. Nenhum dos dois, ó. Só que o lance que eu não entendi, ele empurrou no primeiro lance. Senhor presidente, só pela ordem, por gentileza, o camisa 20 também é denunciado. O 20 é quem empurra ali, né? Isso, o 20 também é denunciado. O 20 e o 31 foi denunciado. Olha lá, ó o jogador empurrando ele lá, ó, empurrando o 20, olha lá, ó, empurrou para cima da torcida. Deixa que empurra o jogador que caiu, quem é? Eles estão tirando ali, ó. Olha lá, aí não é o 30. É o 20, eu acho. Não, esse aqui é o lado do canto. O de amarelo. Simulou agressão. Corre. Olha lá, ó. Eu acho que deu 10. O de amarelo, sim. Você foi proteger, ó, e foi jogado em cima da torcida. Ele foi jogar. Tá louco, 10, 10. Ele demonstra claramente o Douglas, no 20, ele levanta a mão assim para a torcida, pedindo calma para a torcida, quer ver? Ó? Olha lá, pedindo calma lá. Se ele quisesse ter agredido ali, tinha agredido com soco ali, tinha agredido com tudo. No momento algum, isso que deve ser. Na realidade, eles foram encurralados ali. Ele começou o lance. Isso que eu estava vendo ali. 38 também aqui, é o Guilherme. Eu acho que empurra. Não foi a agressão dele, não. Quem deveria ter sido agressado era o 10.
Quem que era o 20 ali? Douglas. O Everton. 20 era o Everton. Não, o 20 da equipe. Olha lá, o Oshita foi empurrado em cima da O torcida. 20 era o Douglas. 20 é o É, Douglas. olha quem empurrou aquele ali, ó. Tava vendo. É aquele que eles estão tirando. Aquele lá do colete lá. Volta de novo ali, nós falamos forte. Sim. Aí o que levou empurrão é o Everton. Ah, lá, ele tem. O 12 que vai embora. Mas ele não caiu. Mas aí foi foi empurrado. o banco, ó. O reserva que levou ele, foi empurrando o outro. Ó, veio o cara lá da reserva, lá de trás, e empurrou ele. Ele de forma instintiva. 20 é o Douglas. Volta de novo ali, Ana, no início. Eu quero ver quem que empurrou. Quem empurrou foi o número 5, Celeste. Pode ver que ele sai daqui, ó. Ele sai daqui e já vai direto lá pegar o Murilo Guimarães lá. Pode ver o número 5 aqui, ó, que levantou o braço, ó. Ele que corre lá, que começa a agressão. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ele foi pra cima do Murilo para agredir o Murilo, olha lá. Aí o juiz separou ele, ó. Aí ele empurra o juiz e o Murilo em cima da torcida. E o Oshita também, olha lá, ó. Esse é o jogador que não foi denunciado. O que Então. começou o lance, que empurrou no Ó, começo. pode ver que ele tá na frente do 5 ali, ó. Conduzindo ele lá. Ele está sendo retirado lá. Uhum. Ele não Ele ainda vai dar um foi. tapa na cara do 25 ali, pode ver, ó. Vai dar um tapa na cara do 25, ó. Quer ver, ó? Na Esse foi sequência. o Pedro Augusto. Quem empurrou é o Pedro Augusto, sim. Não. Só que ele não foi denunciado. Doutor, quem empurrou ali, É o Murilo. levando mais para circular ali, ó. Isso, lá, aquele lá. Ele está dizendo assim, ó, nesse momento o senhor Guilherme é empurrado nas suas costas pela player Everton. Não tem o ritmo, certo? Às vezes não consegue colocar a imagem mais íntima. O número que é o Everton? Número 20. Eu não peguei. Deixa eu abrir a tela. Não, 20 é de preto. O de preto doutor, o de amarelo é o do Terra Roxa, né? E o de preto é o Everton é o 20 do Terra Roxa. O 20 de Terra Roxa é o Douglas. Tá. E o 31 é o Oshita. E o 20 do Cândido Abreu é o Everton. O 22, que é do Cândido de Abreu. Ele não vai mais lento, né? O William é 12. A vantagem nossa aqui é que dá para ampliar. Dá para ver? É. Qual que é o tempo, né? Tá no grupo ou presente? 19. 19 minutos. Senhor presidente, na imagem pelo YouTube, a qualidade está melhor, dá para ver o início da jogada que é relatado em súmula ali, onde o atleta 12 do Cândido de Abreu, de preto, realmente leva a mão ao outro atleta ali e depois leva o empurrão. Realmente, Doutor Caio, qual que é o minuto ali no vídeo? 44. 44? Eu acho que está bem na sequência ali, doutor. acho que é 1 minuto e 22, acho que é. Quem começou o lance? É 1h22:17. Isso. 1h22:17? O atleta Terra Roxa corre para a lateral e o 12 vem na contenção. Isso. Ali, excelência, nos olhos da defesa ali, eu acho que o causador da confusão foi o 5 que partiu para cima do árbitro e do Murilo Guimarães, que já tinha acabado a confusão, já tinha acabado. O juiz já estava tirando o Murilo da confusão. Aí o 5 vai lá e empurra ele em cima da torcida. Empurrou de forma maldosa, cara. Já achei. Guilherme tem essa aqui. Isso, o Chico. Diz que ele foi empurrado pelo. Agora aqui acho que vai ficar legal. Ele foi empurrado ali, ó. Eu quero ver que número que é a camiseta daquele rapaz. jogo, né? É o 10, né? O 10 eu quis empurrar primeiro. Primeiro lance. Ah, é 10. Foi Verdade. 2 minutos, né, Julião? Que começou apático. Depois, É o 10 mudou empurra, a história vamos do pra cá jogo, né? do 10. Nesse lance aí, ó. Depois dos 2 minutos iniciais do campo futsal, É o 10. O nome do Everton. pelo jogo, né? Cadê o Everton? O Everton sai pelo campo.
Certo? Aqui, ó. Olha lá. Você tá pra ver? Não, da outra 20 do. Mas aqueles que estão no banco ali são reserva do preto. É reserva do Cândido, eles estão no banco de reserva do Cândido. Aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Aqui, ó. 20. Não, mas. Depois dos 2 minutos iniciais, o Cândido. Ah, tá. Ali dá pra ver. Mas de abril, o Everton é o 20 da Terra. Ah, é isso. Olha lá, ó. Claramente eles empurram o jogador em cima da torcida. A gente esclarecer isso para julgar certinho. Torres, tem pouco paciência, a gente quer ser justo aqui. Vamos lá, William. Mas o banco que vem mesmo empurrando os outros jogadores ali. Ó, o 20, o Everton é o 20 do Terra Roxa. Ele é o 20 Terra Roxa? 20 do. Não, 20 do. Everton é 20 do Cândido, de preto. É. Você visualizou? Oi? 20 do Cândido de Abril? É, o Everton é o 20 de Cândido. Você visualizou aí na visão? Né? Não. Talvez pelo calção, né? Aqui, ó. O colete 22. mesmo. Isso, cara. Aqui é 22. Eu acho que Aonde? eu achei. Esse aqui que eu... Não, mas não o de amarelo, o de preto. De preto. Não, de preto. Eu acho que ele tá de colete lá, é um daqueles lá, ó. Aqui, ó. É a reserva. O 5 de preto saiu. O 5 de preto saiu para lá em cima do juiz e do Murilo empurrar os outros. Olha lá. Ele disse que o Everton empurrou o rapaz. Ah, ali no calção dá pra ver. Dá para ver claramente os 5 ali, ó, partindo para cima do Murilo e do árbitro lá, ó. Aí ele empurra, um pouquinho mais para frente, ele vai empurrar o Murilo e vai empurrar o Oshita em cima da torcida. Aquele que tá lá no canto fora. Olha lá, ó, o barbudinho lá, no 5. Ó, olha lá, empurrando o Oshita lá, olha lá. Empurrou o Oshita em cima da torcida. Esse aqui é o 20. Ele que é o 20. Isso, aham. Ele que é o 20. É 20 ou 22? que é o Ele é o 20, o barbudinho é Olha lá, ó. o colete. Everton empurra, ele tá aí. Ele ficou. O William é o 12. E o 22, ali. Ah, o 20 lá atrás. E o 22. William é o 12. Eu falei que Pode ver que nesse lance aí, excelência, ó, pela ordem, nesse lance aí, ó, dá para ver a mão do jogador de verde ali, ó, agredindo o pescoço do Oshita lá. Olha ali no print da aula que é do parada, dá pra ser nem Ó, o William é o 12, que eu escrevi ele botar a mão dá pra ver bem, aham. Ó, 12 do? esse aqui, ó. Não, esse caiu. Olha como Ele ficou foi clara a bem. interação ali. Ele tá sendo empurrado. Ele já aparece bem a interação. Ele tenta pegar a bola, Então ele cai. daí o outro vai e empurra ele. ele. Ele precisa denunciar também. Denunciado, Que ele não. simulou. É, que ele agrediu, tomando o pescoço do adversário. Fora isso, mais que ela tá pedindo. Tomando o pescoço do adversário. Só. William, número 12. O William colocou a mão no pescoço do adversário e vai em direção ao dedo do Murilo. A gente tá caído aqui, vai atrás. Depois ele vai atrás. Aí. Pode encerrar a exibição do vídeo. Esse daí que ele vai atrás. É só um vídeo? Esse aqui é o William. É o vídeo e tem as fotos. Vamos ver as fotos que eu poderia Aí fora ele botou no pescoço e ele caiu. Não vi também. E daí depois ele. É, o pessoal. Uhum. E ele Fala vai que. atrás. A criança tá ali. É, não. Aí eu tinha conhecimento. Ele colocou a mão. Só grita vai em direção até o Murilo. Bota um pouquinho ali na Murilo não Guimarães. somos mesmos, Só não. que foi Tá, são consulado 6, na né? proteção. O senhor William se jogou no chão. Mas for depois que não vai. Deu 6,
Só se o William joga deixar depois. Esse daqui não é muito certo. O William não aparece, o William perde no chão, simulando. Mas foi antes, né? Imagina isso, nossa, porrada mesmo. William. Porque depois ele foi. Não, é essa. Doutor, como é que estamos? Falta só o Douglas. Douglas, o número? É o 20? Ele é contido. Essa vai ser tá. É, já tem também que anunciar. Sortinho, Guilherme que acredita aí. E foi empurrado na torcida. Tirando. Ele sai, senão foi bom. Bom, não temos mais provas a produzir? Passo a palavra ao doutor Elton. Muito obrigado pela palavra, presidente. Cumprimento a todos, nobres auditores, doutor Elias pela defesa, Obrigado. demais colegas que aqui na sala estão e também a Ana. Bom, senhores, eu vou ser bem sucinto na minha manifestação. De fato, nós estamos diante de um caso aqui um pouco extenso, vamos dizer assim, né? Várias condutas e várias tipificações no mesmo episódio. A súmula ela é bem específica em determinar os atos e individualizar os atos para cada agente que participou ali daquele evento. A denúncia, inclusive, foi feita por mim, foi oferecida por mim. Eu me visualizei esse vídeo de forma antecipada, mas me baseei sobretudo na súmula. Me chamou muita atenção que até a gente está vendo o vídeo indo e voltando, e ainda assim sempre paira alguma dúvida, né? E me chama a atenção que a todo momento, tanto o árbitro quanto os seus auxiliares, eles estavam muito bem posicionados e participando ali de toda aquela ocorrência, portanto, por dentro e visualizando tudo que estava acontecendo, né? Quanto ao recorte do vídeo que nós tivemos aqui na sessão, eu gostaria apenas de ressaltar que, de fato, há um empurrão no camisa 31, senhor Guilherme Uchita. Mas eu não sei os senhores se estão verificando aí pelo telão, mas talvez se der uma ampliada na imagem, antes desse empurrão, há um tapa do senhor Guilherme Uchita no adversário. E aí depois, por óbvio, vem um empurrão e vem toda aquela questão da torcida e tudo mais. E quanto ao camisa 20, senhor Douglas, acredito, são tantos denunciados, senhor Douglas Vieira, dá para verificar pelo vídeo que a todo momento ele tem uma conduta ativa dentro ali do tumulto, né? E desde o início até o final ali da ocorrência, está sempre tentando discutir e argumentar e trocando empurrões. Especificamente quanto a esses dois denunciados, que foi o trazido aqui na sessão, eu tenho que o próprio vídeo ele confirma
a tipificação trazida pela súmula, né? Que são ali os gestos agressivos à torcida adversária pelo Douglas, o camisa 20, e de fato ele faz isso ali, depois que ele sai ali da rede, ele faz gestos ali, estimulando a torcida, aquele ambiente hostil como um todo, e o tumulto por si só, que está muito claro pelo vídeo, né? Assim como eu disse, o senhor Guilherme Chita também, que antes desse empurrão que ele toma ali pelo atleta do senhor Cândido de Abreu, da EPD Cândido de Abreu, que já me antecipo, não foi oferecida a denúncia, porque não há a narrativa dos fatos na súmula, e mais uma vez, levando em consideração a presunção de veracidade da súmula, e também um bom posicionamento da equipe de arbitragem ali dentro do tumulto, né? Antes desse empurrão, o senhor Guilherme Chita, ele desfere um tapa no adversário. Eu chamo a atenção sobre isso aos nobres auditores, até se quiserem verificar novamente no vídeo, porque é bem ao fundo, atrás dos adversários, mas dá para visualizar isso. E por óbvio também a conduta, a ética desportiva e a participação no tumulto também aí, que está muito bem demonstrado aí pelo vídeo. Ademais, nobres auditores, eu ressalto também as provas aí, as fotos que foram elencadas como provas na denúncia, acerca do artigo 213 aí da EPD mandante. Dessa forma, eu reitero aí os termos da denúncia, fazendo apenas essas ressalvas e reiterando na integralidade o restante da denúncia. E passo a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor Elton. Doutor Elias, está com a palavra, são 19 horas e 18 minutos. Está sem som, doutor. Obrigado, excelência. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres auditores, advogados presente e todos os demais presentes. Aqui, excelência, estamos diante aí de uma denúncia que, aos olhos da defesa, ela é um tanto injusta em relação ao Guilherme Chita e o Douglas Luan Fonseca Vieira, do futsal Terra Roxa. Porque, senão, vejamos, os fatos confirmados em vídeo aí juntado pela defesa demonstram que não houve qualquer agressão praticada pelos denunciados. O Guilherme, Chita e o Douglas, em momento algum, eles agrediram ali. Esse tapa, com todo respeito aí à procuradoria, esse tapa ao qual ele se refere foi no momento que ele foi empurrado em cima do jogador. Já tinha um jogador, o jogador no 5 empurrou ele em cima dele. Mas não houve qualquer agressão praticada pelos denunciados. E sim, a única coisa que aconteceu ali foi eles foram agredidos. Eles foram empurrados em cima de uma emboscada, fizeram uma emboscada naquele canto onde a torcida estava mais agressiva, foram empurrados em cima da torcida para ser agredido. O tumulto se iniciou ali, como a gente viu no vídeo aí, ó, o tumulto se iniciou quando o atleta número 12, ali, ele caiu no chão simulando uma agressão ali. Fato esse que não aconteceu, que no próprio relato aí da denúncia, na SUM, não há esse relato aí de que ele tenha sido agredido. E com isso que ele caiu no chão ali, e incitou seus companheiros que partiram para cima do jogador Murilo, para cobrar esse empurrão ali, né, suposto empurrão ali. E foram com a finalidade só de agredir. O árbitro da partida que estava ali, como o nosso procurador aí falou que realmente o árbitro estava em cima ali, eu confesso e acredito que é verdade, porque o árbitro ali, prevendo que o Murilo ia ser agredido ali, como foi, ele pegou o Murilo ali e saiu tentando tirar ele dali para levar para o meio da quadra. Em seguida, esse atleta número 5 aí, que nem estava no lance, ele saiu de dentro da área, foi lá para agredir o Murilo Guimarães ali, e junto com o 12 ali, o jogador 22 ali, que eu não sei o nome, de forma ali até, nos olhos da defesa maldosa, empurrou eles em cima da torcida, porque sabia que a torcida ia agredir eles ali, né, sendo jogado ali. E aconteceu, eles foram agredidos mesmo. O Guilherme Chita ali, quando ele correu lá para o local que estava vendo essa confusão,
Se ele quisesse agredir, tivesse o dolo de chegar agredindo, ele tinha chegado agredindo no começo, quando ele chegou, que estava todo mundo empurra. Não, ele chegou ali e foi tentar tirar o Guilherme que estava. E nesse momento ele foi empurrado em cima da torcida. Eu até entendo que às vezes pode ter sido que ele levou esse braço, mas não com a intenção de agredir o jogador. Ele não teve uma intenção dolosa de agredir o jogador. Aquele empurra que teve ali, quando o Douglas chegou, ao notar que a torcida estava agredindo o Oshita, o Douglas foi lá pedindo para a torcida acalmar e foi empurrado também em cima da torcida. Então, Excelência, não pode equiparar aqui o ato de defesa do jogador Murilo e do Douglas como um ato de agressão ali, contra o jogador ou contra a torcida. A gente no vídeo aí dá para precisar, não teve nenhum ato que deu assim com uma agressão da forma que fez o jogador do Cândido Futsal. Então, Excelência, a conduta ali não era direcionada para nenhum tipo de agressão. O jogador Terra Roxa queria era tirar o jogador dali e vir para a quadra para jogar. Entendeu? Então, Excelência, a defesa, diante de tudo já que foi falado, a defesa requer aí a absolvição dos atletas, né, por entender que não houve essa agressão. E esse artigo 254.1, ele requer que o jogador tenha o dolo, tenha a vontade de agredir o outro jogador. E nos olhos da defesa, isso não aconteceu. E subsidiariamente aí, caso seja o entendimento de Vossa Excelência aí pela condenação, né, não pela absolvição, que seja aplicada uma advertência daí do artigo 250 aí, parágrafo 2º, ali, né, e que seja aplicada uma pena mínima aí, por ser medida de justiça aí. É o que requer a defesa. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Eu que agradeço, doutor. Obrigado pela sustentação. Doutor Ralf, apto para o seu voto? Sim, presidente. Vamos falar. Obrigado, presidente. É uma situação bem peculiar e bem específica que nós tivemos que nos assistir por várias vezes, inclusive em velocidade em câmera lenta, presidente, para tornar uma decisão justa, né, já que foi trazido para nós os autos, aqui, o vídeo aqui da partida. E que pese aqui a presunção de veracidade da súmula, o próprio promotor mencionou que os árbitros estavam próximos ao lance, mas a imagem mostra, talvez, os juízes não viram a cor, o número correto e tal, mas algumas imagens aqui foram contrárias à súmula, né, e diz presunção de veracidade, né, então as imagens acho que valem mais do que a própria súmula nesse caso. Foram várias interações aqui, mas eu vejo serem todas do mesmo lance, a maioria delas, né? Então, vai escolher, vai acabar absorvendo aqui entre um e outro. Então, eu vou descrever aqui pela ordem da denúncia. O William é o que teria participado da falta ali, que o árbitro mencionou que ele teria dado um agarrão no pescoço, e depois mais uma situação ali com o jogador da equipe do Terra Roxa. Não vimos isso na imagem, né? Nós vimos mais do que uma vez. O William cai no chão, ele fica estendido no chão ali, quando acontecem os empurrões próximos às torcidas, porém, ao final, ele discute com alguns jogadores, né, mostra ali, ele conversando ali com o pessoal. Eu absolvo ele da infração do 254 lá, porque eu não vejo agressão, não vejo soco, não vejo nada. O lance de jogo ali, o que bateu no pescoço do jogador. O 258, que ele fala de conduta contrária à ética, né? Eu absorvo, não sei se eu poderia falar isso, pelo artigo 257, presidente, porque eu vejo que ele participou do 257 não é uma situação de rixa, mas uma situação de pergunta, né? Pela situação de ser uma confusão, ele foi para cima ali, poderia não ter ido, ele foi para cima, não foi o causador inicial, mas ele participou dessa situação, então eu voto pela condenação dele em 2 partidas, pela confusão que ele acabou metendo ali, reduzindo para uma, né, pelo CRCL bronze, pela infração do 257, tá? Não sei se eu diria absolvição pela primeira infração, não sei se a gente tem que escolher uma, né, como é que fica importante. Pode.
Tá? Então, ficou 2 partidas por William, tá? Com relação ao próximo, que é o Everton, da equipe do Terra Roxa, ou da equipe do Cândido Futsal, ele nem estava jogando o jogo em quadro, ele estava fora do jogo, ele estava de colete verde, foi até difícil a identificação dele, mas a gente conseguiu visualizar ele, estava com barba. Ele que empurrou o atleta da equipe adversária, causou um tumulto maior, né? Então, eu também penalizo ele pelo tumulto, não vejo pelo empurrão em si, mas pelo tumulto, e também condena 2 partidas pelo 257, absolvo da primeira infração, e a conduta ética é o tumulto, então, por si só, ali, né, a finalidade dele foi tumultuar, não só fazer uma atitude contra a ética, e também por 2 partidas com as benesses do 8-2, uma partida de concreto. O Márcio é o atendente da equipe adversária, que ele discute ali também, vai no meio, eu vejo que a intenção dele não é separar, né, ele acaba brigando, colocando ele em risco dos atletas. Então, eu também vejo pela condenação em 2 partidas, tendo só uma como penalização, né, dar a primariedade, temos 3, todos eles aqui, né, então vai ter uma partida de penalização, né, pelas benesses do 8-2. Absolve pelo 258B? Sim. Ele absorve o 257. Perfeito. Pelo 258. Absorve o 258 e partida 257. O Douglas é um jogador ali que ele estava fora do lance, ele foi ali, talvez até para ajudar a separar. Ele acabou sendo realmente empurrado no meio da torcida, mas aparece ele discutindo com o torcedor. Ali eu não vejo nada de mais do que isso, mas ele discutiu com o torcedor. É uma atitude contrária à ética, não vejo tumulto. Vamos dizer que ele pode ser até que a situação do tumulto, que as 2 situações eu vejo bem parecidas ali, presidente, mas como ele só discutiu um pouco com o torcedor e logo foi retirado, nesse caso eu aplicaria a advertência para ele. E teve mais um. E o Douglas. E o Guilherme eu vi ali que ele foi empurrado pelo atleta. Eu não vi ele fazendo nenhuma conduta ali, a falta foi o lance de jogo, não lembro que fez a falta, e eu voto pela absolvição do atleta Guilherme Chita, tá? Que é o 31 ali, que aparece ele sendo jogado ali, seguraram ele ali, mas ele não vejo ele fazendo nada demais. Douglas adverte e Guilherme absolve. E a equipe Cândido Abreu teve a situação que foi jogado no copo, foi já ao final da partida, parece que foi um copo sem nenhum líquido dentro, né? Porém, não ter sido identificado o torcedor, nós temos que penalizar, dar a primariedade da equipe também, eu condeno em R$200 com a aplicação para 100. Do 182, para a equipe Cândido Abreu Futsal, esse é meu voto, presidente. Ok. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, boa noite. Acompanho os votos do relator, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Zeila. Eu acompanho na íntegra o voto do relator, presidente. Doutora Edne, como vota? Como vota, doutor? Acompanho o relator, presidente. Acompanho. Eu também, sem maiores delongas, também tenho uma voto do relator, né, pelos motivos por ele expostos. Não vou ser redundante e repetir tudo novamente. Doutores, então o resultado que proclamo. Por unanimidade, fica William Valença, atleta do Cândido de Abreu, apenado, absolvido pelo 254A, perdão, e condenado em uma partida em concreto pelo 257. Da mesma forma, Everton Henrique Ribeiro, atleta também do Cândido de Abreu, futsal, absolvido pela primeira infração, 254A, e apenado pelo 257 com uma partida em concreto. Em relação ao Márcio Neves Calixto Ferreira, atendente, absolvido pelo 258B, porém, fica apenado pelo 257 com uma partida em concreto. Em relação ao Douglas Fonseca, atleta
fica advertido pelo 258, é isso mesmo? Sim, presidente. 258 ou 257? Agora fico na dúvida. 257. O Douglas Boa Fonseca, resultado que trocamos, fica advertido pelo 257. Guilherme Uchita, absolvido. E a equipe denunciada fica apenada em R$100, em concreto, resultado que é por unanimidade. Esse é o resultado, doutor Elias. Muito obrigado, Excelência. 257, ele absorveu 258 no 257. Ok. Muito obrigado. Imagina, doutor, eu que agradeço a presença aí. Forte abraço. Então, um abraço a todos aí. Tenha uma boa sequência de trabalho e para nós um bom descanso. Muito obrigado. Amém. Um mês abençoado, né? Está começando? Vai delongas. Um bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Abraço. Tchau. Doutores, então vamos ao 248-2025. Tem um pedido de preferência aqui. Doutor Paulo Guilherme Guifon. Como está o doutor? Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Tudo bem por aqui? Espero que com os colegas também. Tudo ótimo. Tudo bem também. Doutor, provas a produzir? Apenas prova documental, presidente. É um e-mail e um ofício que foi encaminhado pelo Paraná Clube logo após a realização dessa partida. O e-mail e o ofício foi juntado hoje de tarde no processo. Tá no grupo, né? Tá no grupo. Tá, né? Tá aqui, perfeito. Então vamos lá. Auto 248-2025, Campeonato Paranaense Série Prata Masculino, Terra Roxa Futsal, Paraná Clube Futsal, Vale Fértil. Jogo corrido em 10 de agosto de 2025. Temos aqui 3 denunciados. Terra Roxa Futsal, por 6 infrações. Segundo denunciado, Kleber Carmo, treinador do Terra Boa Futsal. E o terceiro denunciado, Paraná Clube Futsal. Relatora designada, doutora Zela, do qual tenho a honra de passar a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Paulo e demais colegas da mesa. Então, processo disciplinar 248-2025, jogo que aconteceu no dia 10/8/2025, no ginásio municipal Arnaldo Zampieri, em Terra Boa, Paraná, pela série Prata, Terra Boa Futsal versus Paraná Clube Futsal. Foram 3 denunciados aqui, sendo que o primeiro denunciado é a Terra Boa Futsal, pelos seguintes fatos relatados aqui no documento. Relato, conforme súmula, relato que a partida retardou 19 minutos para iniciar, pois haviam presentes no ginásio somente 5 policiais militares, fato 1. Com a chegada de mais um agente de segurança, atendendo o número mínimo de 6 agentes, conforme o regulamento. Iniciando-se a disputa às 11h19, fato 2. Relato que, pelo incidente, atletas e membros das comissões técnicas de ambas as equipes adentraram a quadra de jogo para separar alguns atletas que discutiam e conter os ânimos para a continuidade do jogo. A equipe de segurança privada também auxiliou no controle do incidente, tendo a partida ficado paralisada por 6 minutos, fato 3. Relato também que alguns torcedores da equipe mandante invadiram a área de isolamento da arquibancada, ficando atrás da mesa de anotações, buscando discutir com o banco de reservas da equipe visitante, razão pela qual foi solicitada a presença do espaço junto à mesa da Polícia Militar, presente no ginásio, de modo a ser dado prosseguimento normal da partida, fato 4. Relato, por fim, que a impressora apresentou problemas, não sendo possível imprimir a súmula da partida, fato pela qual não foi possível colher a assinatura dos técnicos e capitães das equipes em via física, fato 5. Na sequência, próximo fato, conforme súmula anotado pelo cronometrista, não há chuveiros quentes no vestiário e equipe de arbitragem. Fato 6. Estava com o fio desconectado. Esses são os fatos contra o time Futsal Terra Boa. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Kleber Carlo, treinador da equipe mandante do Terra Boa Futsal, conforme relato em súmula, aos 27 minutos e 23 segundos de jogo, ele foi expulso de forma direta, treinador da equipe mandante Terra Boa, o senhor Kleber, pois na sequência do relato,
acima referido, o referido membro da comissão técnica invadiu a quadra de jogo e, nas proximidades da metade da quadra, puxou pelo braço o atleta da equipe visitante, o senhor João Vitor Marques, bem como empurrou na altura do peito o atleta da equipe visitante, também o número 12, Gustavo Lares Chamon, que ali se encontrava nas imediações desse ponto da quadra. O terceiro denunciado é Paraná Clube Futsal Vale Fértil, entidade prática desportiva, pelo seguinte fato. Relato que, pelo incidente, atletas e membros das comissões técnicas de ambas as equipes adentraram a quadra de jogo para separarem alguns atletas que discutiram e conter os ânimos para a continuidade do jogo. A equipe de segurança também auxiliou no controle do incidente, tendo a partida ficado paralisada por 6 minutos. Foram esses 3 denunciados por todos esses fatos. No processo foi juntado toda a documentação, a denúncia foi feita e recebida no dia 18/8, portanto tempestiva, todos foram citados, consta a citação aqui, também folha de antecedentes de todos os 3 denunciados, das 2 equipes e do técnico. O ofício do Paraná Clube foi encaminhado junto com o e-mail, consta tudo anexado e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Vamos às provas. Pela portaria também tem, né, doutor Léo? Tem oitiva. Tem oitiva do senhor Daniel Alexandre Biel. Sim, senhor presidente. Estou aqui à disposição. Obrigado. Veio a... Deixa eu pegar ele aqui, que aí eu não consegui. Você tem pressa? O ofício que todos tiveram acesso, doutor Paulo, quer fazer uma observação? Dispensa a leitura? Só se o doutor Paulo... Presidente, na realidade, até para a celeridade, né, do processo, a defesa dispensa a leitura na íntegra, apenas sintetizando, né, é um ofício encaminhado à federação 2 dias após a realização da partida, justamente uma reclamação formal, né, a todos esses fatos lamentáveis praticados pelos representantes e torcedores da entidade de prática desportiva adversária. Apenas nesse sentido. Perfeito. Todos tiveram acesso ao documento? Então, Ana, por favor, pode... Só esse aqui para baixo. Perfeito. Pode encerrar a apresentação. Boa noite, senhor Daniel. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. O senhor aqui foi rolado pela Procuradoria, né, para oitiva em relação ao jogo corrido lá em 10 de agosto de 2025. Bom, dessa forma, eu passo a palavra ao procurador, doutor Elton, para que faça os questionamentos que entender pertinentes. Ok. Doutor Elton, pode falar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Daniel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Ótimo. Senhor Daniel, deixa eu só confirmar aqui. O senhor foi o árbitro principal nessa partida, correto? Sim. Tá. O senhor pode relatar para a gente, por gentileza, a questão antes do início do jogo ali, a ausência de segurança? Tinha seguranças presentes, não tinha? Como que se desenrolou essa situação? Boa noite a todos. Na verdade, o regulamento prevê que é necessário que existam 6 representantes de agentes de segurança. Podem ser seguranças privadas, polícia militar, enfim. E somente existiam 5. E aí a nossa recomendação, e até para cumprir regulamento, é que se inicie o jogo somente com 6. E aí foi esperado o tempo para justamente a gente dar a condição de jogo. E aí às 11h19, porque o jogo estava previsto para começar às 11 da manhã, 11h19 chegaram
mais, inclusive, do que 6, acho que estava em 8 ou 9 depois. Mas no início da partida, às 11 horas, não tínhamos o número suficiente, então por isso que houve esse atraso. Perfeito. Quanto aos fatos relatados na súmula, o incidente entre atletas e membros das comissões técnicas de ambas as equipes, o senhor pode falar mais para a gente sobre o que aconteceu? Teve invasão de quadra? Como que foi isso? Sim, conforme foi no relatório da partida, né? No segundo tempo de partida, houve um incidente entre o atleta do Paraná, de número 70, se não me falha a memória, né? O atleta conhecido como Machado, em que a bola era de lateral do Paraná Clube, e aí o atleta do Terra Boa, se não me falha a memória, o 88, ele pegou a bola e foi saindo para a direção da quadra, retardando um pouco esse desenvolvimento da partida. E nisso, o atleta do Paraná, então, ele foi pelas costas e pegando a bola, empurrou nas costas. Essa informação eu tive do árbitro auxiliar. E aí, esse atleta do Terra Boa, ele também não gostou dessa investida do atleta do Paraná Clube, e aí iniciou um tumulto. E como eu estava do outro lado, eu já cheguei separando e já ministrando o cartão amarelo para o atleta do Terra Boa. E aí, quando eu olho para trás, e aí houve a invasão de vários atletas, comissão técnica de ambas as equipes. Foi aí que deu esse incidente que a gente verificou o treinador do Terra Boa adentrando, né, invadindo a quadra de jogo e puxando pelo braço o atleta Machado, número 70 do Paraná Clube, que estava saindo, né? E aí foi justamente o que a gente tomou de providência disciplinar. Eu e o árbitro auxiliar, depois conversando, ele falou, olha, esse incidente entre o 70 e o 88 do Terra Boa começou por conta desse empurrão também do atleta do Paraná Clube. Então, o que aconteceu? Eu já tinha advertido o atleta do Terra Boa com o cartão amarelo, e aí adverti pelo início também o atleta do Paraná Clube. Como ele já tinha amarelo, ele foi expulso pela dupla advertência. E o treinador do Terra Boa, o Kleber Carlo, conhecido como Paraná, pela invasão e por ele ter puxado o braço do atleta Machado, o 70, e também ter empurrado na altura, né, do peito, do pescoço, o atleta Chamon, se não me falha a memória, o número 12 do Atlético Paraná Clube, ele foi expulso de forma direta. Então, esse incidente ocasionou o ingresso de ambos atletas, reservas, comissão técnica, mas no intuito justamente de separar, da gente controlar ânimos, houve a necessidade da intervenção dos agentes de segurança privada, da polícia militar, e por isso que a partida daí ficou paralisada por 6 minutos. Retomado a ordem, deu-se sequência, né, à partida. Tá certo. Daniel, por fim, como que chegou a ser impresso a súmula para colher as assinaturas, o relatório do jogo? E eu gostaria que o senhor falasse também sobre a estrutura ali dos vestiários. Assim, não teve, né, porque estava com problemas, né, a impressora, aí nós não conseguimos a assinatura nesse momento. Eu confesso que agora não me recordo se é 100% dessa situação, mas no começo nós tivemos problema com o relatório. Não me recordo agora se a gente assinou ou se foi regularizado posteriormente, tá? No nosso banheiro, lógico, por exemplo, o nosso vestiário, porque daí quem faz a parte de visitação e análise, né, é o cronometrista da partida, se não me falha a memória, o Diego Rames, né, que fez esse trabalho, mas nós do vestiário da arbitragem é um espaço, assim, bem pequeno, e, de fato, não tinha chuveiro quente, tanto que eu tomei banho na água gelada, né, e estava um dia frio, né, de fato, mas não tem, quanto a isso, daí foi relatado, né, para as providências, né. Perfeito. Eu agradeço a disponibilidade, senhor Daniel, e os esclarecimentos aqui para nós, e estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Zila, perguntas ao senhor Daniel? Não, sem perguntas. Excelente. Doutor Caio, perguntas? Sem perguntas, presidente. Doutor Ralf, sem perguntas. Doutora
Sem perguntas. E, doutor Paulo, perguntas? Eu tenho sim, presidente. Boa noite, Daniel. Agradeço também o seu comparecimento nessa sessão de julgamento. Daniel, o senhor relatou que o atleta do Paraná Clube, o atleta Machado, né, popularmente conhecido aí como Machado, ele foi advertido, né, com o segundo cartão amarelo. Então, consequentemente, ele foi expulso de quadra por conta da aplicação desse segundo cartão amarelo, e após esse momento, né, então, em decorrência desse fato, instaurou-se ali um breve tumulto entre os atletas e membros de comissão técnica das duas equipes, correto? Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Na verdade, o cartão aplicado ao atleta Machado não foi nesse momento imediato, ele foi depois. O que gerou, assim, digamos, um pouco mais é que, assim, houve esse empurra, né? O Machado lá querendo pegar a bola, bater o lateral, o outro atleta daí do Terra Boa também não quis, e aí foi investindo contra ele, e resultado que daí essa situação que gerou esse tumulto. Por isso que eu já separei o atleta do Terra Boa e adverti ele com o cartão amarelo. Então, só depois que houve a informação. Quando daí gerou o tumulto, o treinador do Terra Boa já tinha pego ele pelo braço, daí já estava todo mundo entrando, né, ali na quadra de jogo e tentando separar, porque também gerou um clima, né? Uhum. Justamente porque segurou pelo braço, depois empurrou o outro atleta, né, que era o Chamon. Então, depois de toda essa questão, e aí conversando com o árbitro auxiliar, que aí foi feitas as apenações. O segundo amarelo pro atleta Machado e a expulsão direta do treinador do Terra Boa. Algum atleta, senhor Daniel, do Paraná Clube ou membro da comissão técnica foi expulso por conta desse tumulto ali que teria se instaurado? Esse tumulto ele foi tão relevante a ponto de você, de repente, expulsar algum colaborador do Paraná Clube por conta dessa atitude ou não? Restringiu-se exclusivamente ao atleta Machado nesse primeiro momento? Exatamente. Não, depois, até inclusive dessa situação, o que a gente está como caráter de arbitragem? A gente faz a punição para quem iniciou essa situação, né, e o incidente. E na nossa análise naquele momento, e pelo que a gente conseguiu apurar, não houve mais nenhuma agressão de lado a lado, e mais, como eu disse, menção de invasão para brigar. Pelo contrário, para separar, para se manter o jogo em bom ânimo, para ter a sequência até o seu final. Se não me falha a memória, foram aplicados mais que 2 cartões amarelos para os atletas do Terra Boa por questões assim de investidas de situações de, por exemplo, tem que tomar mais providência, vai ter que ser expulso mais outros atletas, mas algumas coisas que vieram assim, então, de forma pessoal e que a gente entendeu pela penação também do cartão amarelo para mais 2 atletas do Terra Boa. Do Paraná Clube não houve nenhuma penação porque não houve a necessidade. Perfeito. Uma última pergunta apenas, presidente. Senhor Daniel, o senhor pontuou já, né, que os atletas ali, eles entraram muito mais para afastar, né, ali aquela situação do que efetivamente para tumultuar, né, o cenário da partida. O senhor verificou, e só para que fique bastante claro, alguma agressão física, alguma atitude mais hostil de algum atleta ou colaborador do Paraná Clube quando forma-se esse princípio de tumulto? Teve algum soco desferido, algum chute, ou não? Efetivamente, foi mais uma situação daquela turma do deixa disso, para afastar todo mundo? Exatamente. Foi assim, de lado a lado, para se tentar, pela nossa análise, o que a gente consegue, às vezes, né, ver em quadra. Ou se a gente tivesse o olhar da câmera, né, e de vários pontos que, às vezes, né, são utilizados. Mas, para nossa situação e análise naquele momento, houve, de fato, só ingresso de demais atletas de comissão técnica do Terra Boa, atletas reservas, tanto do Paraná Clube quanto do Terra Boa, para afastar, para cessar, para se tranquilizar e, novamente, haver o jogo. Lógico que, às vezes, essas conversas e essa situação, às vezes, fica um pouco mais acalorado, um movimento de braço, alguma coisa, e a gente também, para se prevenir, chama o apoio da polícia ou dos agentes de segurança para ter um controle mais efetivo, né? Porque a ideia é a gente manter com serenidade e cautela para a gente ter um bom prosseguimento durante toda a partida. E até nessa linha, se me permite, doutor Paulo, e isso também foi relatado na súmula,
a gente teve a necessidade, depois, que alguns torcedores se aproximaram mais ali próximo da área técnica da equipe visitante, né, do Paraná Clube, e aí houve a necessidade de a gente colocar lá os agentes de segurança, polícia militar, para ter um controle, né, para justamente não criar um clima, né, de maior animosidade e que saísse, né, do clima de disputa da quadra para o ambiente externo. O que daí foi também controlado, neutralizado, e a partida seguiu normalmente até o seu final, sem nem mais nenhum outro incidente. Perfeito, senhor Daniel. Agradeço pela resposta ao questionamento e devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Senhor Daniel, agradeço a sua participação. Eu não tenho perguntas, foi muito esclarecedor aí o seu depoimento, né? Quero agradecer aqui a sua presença aí, contribuindo com esse julgamento, né? E desejar aí uma excelente semana o doutor é advogado também, né? Sim, eu estava hoje trabalhando na correria tremenda, delegacia, audiência, e aí estendi aqui agora um pouquinho. Eu entendo perfeitamente como é essa labuta. Mas agradeço aí toda a presença, né, participação aí. Foi fundamental aqui para esclarecer os fatos do jogo ocorrido aí entre o Terra Boa, né, e o Paraná. Doutor, querendo participar da sessão para ver o deslize aqui do julgamento, sinta-se à vontade. Obrigado, excelência. Doutor Paulo, sem mais provas a serem produzidas, passo a palavra, 19h53. Senhor presidente, perdão, mas eu questiono só se não vai ter manifestação da procuradoria nesse caso. Ah, perdão? Da minha parte, sem problemas, mas imagino que o doutor Elton talvez tenha alguma objeção. Doutor Elton, me perdoe, com a palavra. Imagine, senhor presidente. Boa noite, cumprimentar o doutor Paulo Guilherme, ainda não havia cumprimentado. Senhor presidente, eu acredito que o senhor já tenha antecipado a minha manifestação, eu não tenho nenhuma ressalva a fazer, além daquilo que já está na denúncia. Eu reitero os termos da denúncia e repasso a palavra. Obrigado, doutor. Agora sim, doutor. Era só para ver se estava prestando atenção. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de quem agora sim cumprimento todos os auditores dessa colhenda comissão disciplinar, cumprimento o doutor Elton, representante da douta Procuradoria, primeira vez que nos encontramos aqui no tribunal, ainda que de forma virtual. Cumprimento a Ana, assessora da presidência desse tribunal, que sempre nos auxilia, e também o senhor Daniel, que auxiliou muito, né, na elucidação aqui do caso que está em análise. Excelências, de uma maneira bastante objetiva e direta, mesmo porque a defesa do Paraná Clube entende que o testemunho prestado pelo árbitro da partida é muito esclarecedor e, inclusive, absolve, né, por si só a equipe do Paraná Clube, uma vez que a entidade vem denunciada, excelências, por ter havido, supostamente, um tumulto generalizado tão relevante, onde não teria sido possível identificar todos os atletas e membros de comissão técnica que teriam participado daquele conflito generalizado. Excelências, o primeiro ponto aqui que é importante ressaltar é que o único atleta do Paraná Clube, doutor Caio, que foi advertido por essa situação que se instaurou em quadra, foi o atleta João Vitor Machado, advertido com o segundo cartão amarelo. Ou seja, a primeira premissa que nós temos aqui é que a atitude do senhor Machado não foi nem relevante o suficiente para justificar a aplicação do cartão vermelho direto. Ele foi expulso de quadra porque já possuía um primeiro cartão amarelo e foi ali aplicada a regra do jogo. Com relação, excelências, ao relato sumular que indica que atletas e membros de comissão técnica entraram em quadra, aqui o depoimento da testemunha, do árbitro da partida, vem para justamente complementar o que vem posto na súmula da partida. Houve sim essa entrada em quadra dos colaboradores da equipe do Paraná Clube, mas para um fim de afastar aquela situação que poderia, sim, de repente, desgringolar para alguma situação mais grave. Excelências, a doutrina jusdesportiva, e aqui vossas excelências conhecem, né, muito melhor do que eu, é muito uníssona
no sentido de que, para justificar o apenamento da entidade de prática desportiva nos termos do artigo 257, nós temos que, em média, ter ao menos 3 atletas denunciados pela prática da infração do artigo 257. Nenhum atleta, excelências do Paraná Clube, veio denunciado nessa noite. Ou seja, nós não estamos falando que não foi possível identificar todos aqueles atletas, né, todos aqueles membros de comissão técnica que teriam participado desse tumulto. Não, excelências, ninguém foi identificado. Diferente aqui do primeiro caso que vossas excelências analisaram. Lá, sim, tiveram 3, 4 atletas denunciados e, por tabela, por consequência, também a entidade de prática desportiva. Nesse caso, não, excelências. Então, não há qualquer justo motivo para que haja um apenamento administrativo disciplinar, Dr. Ralph, à equipe do Paraná Clube. Pede-se, nesse caso, absolvição do clube, né? Não pode ser diferente, não temos nenhum atleta identificado, nenhum atleta que teria participado desse suposto tumulto, então não é crível e não é razoável que seja aplicado um apenamento pecuniário à entidade de prática desportiva. E mais, a prova acarreada aos autos pela equipe do Paraná Clube dá conta que, se teve alguma entidade de prática desportiva lesada nessa partida, foi o Paraná Clube. Vejam, o próprio árbitro da partida pontua aqui que os torcedores hostilizaram os atletas. Nós temos um relato sumular de uma atitude extremamente lamentável do treinador da equipe visitante, que empurra os atletas do Paraná Clube. E que ato reativo nós temos de atletas do Paraná Clube? Não há nenhuma menção de agressão, nenhuma menção de xingamento, nada, excelências. Temos apenas um atleta expulso por conta de um segundo cartão amarelo. Então, pede-se a absolvição do Paraná Clube, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que o apenamento seja fixado em patamares mínimos. É a manifestação, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Antônio Paulo, por sustentação. Doutora Zélia, apta por vice-voto? Sim, senhor presidente. Doutor. Senhor presidente, então, analisando o que consta aqui em súmula, documentos apresentados, e ainda mais o depoimento do árbitro, muito esclarecedor aqui, especialmente com as perguntas feitas tanto pela defesa do time Paraná da EPD, Paraná Clube, quanto do nosso procurador ali, eu cheguei a uma conclusão, né, de alguns fatos. Então, com relação ao primeiro denunciado, vou começar a contar aqui mesmo na ordem. Primeiro denunciado, Terra Boa Futsal. Sobre o primeiro fato, a infração 191, inciso 3º de CPJD, que eles deixaram de encaminhar ofício para a PM. Então, houve o atraso, não teve o ofício, e isso causou toda essa situação ali também, né? Teve esse deslinde. Com relação a esse fato, eu penalizo em R$500. Com relação à infração 2, do artigo 206, CBJD, do atraso de 19 minutos, tendo a tolerância de 15 mais 4, no caso, que seria o excedente, a pena pecuniária também de R$400. Com relação ao fato 3, a infração do 257, parágrafo 3º do CBJD, que foi aquele tumulto. Conforme o esclarecimento do árbitro, o tumulto foi mais que para conter as situações ali, né, não houve envolvimento entre os times, então, absolvo da infração, da terceira infração, o artigo 257. Com relação à infração 4, a invasão da torcida ali em quadra, que ficaram atrás da mesa da PM e tudo mais. O artigo 213, inciso 1º, a pena de R$200. Com relação à infração 5, por conta da impressora, que houve falhas, não teve funcionamento como deveria, a súmula não pôde ser impressa, não teve assinatura. Artigo 191, inciso 3º, eu apeno em R$100. Com relação à infração 6, que é sobre os chuveiros, né, da equipe da equipe de arbitragem e tudo mais. Também pena em R$100. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Kleber, que é o treinador do Terra Boa, ele foi denunciado pelo artigo 258, em razão dos acontecimentos, dos fatos, e a pena é de 3 partidas de suspensão.
Com relação ao terceiro denunciado, o Paraná Clube, que foi, a princípio, denunciado pelo artigo 257, parágrafo 3º do CBJD, da mesma forma que foi absolvido o time Terra Boa, também entendo pela absolvição do time Paraná Clube dessa infração. E esse é meu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Caio, vamos falar. Boa noite. Acompanho na íntegra o voto da relatora, senhor presidente. Achei que tinha dirigido? Não, tá tudo certo para mim. Doutor Ralf. Sem urgências. Eu gosto das Doutora Acompanhou na íntegra também, senhor presidente. eu também tenho a honra, não vou usar e dirigir. Mas eu voto na íntegra da doutora Zé. Então, doutora, esse resultado que proclamo, doutor Paulo, o Paraná Clube está absolvido por unanimidade, né? Terceiro denunciado. Primeiro denunciado tem uma boa futsal. Pela primeira infração, R$500 por unanimidade. Segunda infração, pelo atraso, R$400 por unanimidade. Em relação à terceira infração, 257, tem absolvido por unanimidade. Em relação à quarta infração, 213, por invasão, né? Invasão, aham. R$200 por unanimidade. Quinta e sexta infração, R$100 cada uma, também por unanimidade. Em relação ao segundo denunciado, Kleber Caio, treinador do Terra Boa. A gente tem aqui argumento que não deve reclamar, é treinador, enfim, tem que se conter, né? Isso já é um entendimento aí que nós temos nas federações e é desnecessário. Então, 3 partidas por unanimidade. Esse é o resultado que proclama os autos 248 de 2025, doutores. Muito obrigado, presidente. Peço só licença para me retirar. Desejo a todos uma excelente noite, um profícuo aí, trabalho, né, e excelente continuidade de sessão. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, doutor. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Excelência, também peço licença para me retirar. Bom trabalho a todos, sucesso e até uma próxima. Para nós, obrigado, doutor. Obrigado, Cláudio. Valeu, doutor. Forte abraço. Abraço, até mais. Eu vou usar também. É ótimo. Nossa, excelente. Se ele não tivesse vindo, a gente tinha condenado de forma diferente. Sim. Já estava, já tinha até feito ali. Doutor, acho que temos os 2 processos mais trabalhosos da pauta, né, doutor Caio? Não, tem 4 na pauta, estou com 2, presidente. A doutora Edne tá aí, ó, joga na mão dela agora. Então, vamos lá. Autos 245, Campeonato Paranaense, Série Bronze. Partindo que não teremos mais defesas hoje por aqui, nem provas. Campeonato Paranaense, Série Bronze masculino. Notícia de infração 7 de 2025. Como está vindo essas notícias de infração? Agora Pois Que beleza. Jesus. Ó, Guará Futsal, pela infração artigo 203 do CBJD. Relator designado é o doutor Caio, do qual tenho que passar a palavra. Beleza, obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Até viu o doutor Ralf está comendo aí, até deu uma inveja aqui agora. Passo por relatório, então, dos autos 245-2025. Campeonato Paranaense Série Bronze masculino. Jogo SBM 266, que deveria ter ocorrido na cidade de Ubiratã. Ubiratã Futsal versus Guará Futsal. A Procuradoria, por intermédio do procurador Dr. Edson Luiz Fac Júnior, apresentou denúncia em face da EPD Guará Futsal pela incidência no disposto no artigo 203 do CBJD. Deixar de disputar sem justa causa partida prova o equivalente da respectiva modalidade. Tal denúncia foi embasada na notícia de infração e ofício número 002/2025 da Federação Paranaense de Futebol de Salão, dando conta que a EPD denunciada informou que não viajaria para o jogo SBM 266 por falta de transporte, que seria e deveria ser disponibilizado pela Prefeitura de Guaratuba, sendo então decidido pela Federação a não realização da partida e configuração de WO da equipe visitante, hora denunciada, sendo então atribuídos pontos à equipe Ubiratã Futsal. Pugnou a Procuradoria pela condenação da EPD denunciada. A denúncia foi recebida em 23 de agosto, portanto tempestiva, constam antecedentes em desfavor da EPD,
Guará Futsal. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Elton, com a palavra. Senhor presidente, nenhum apontamento nessa denúncia, eu reitero os termos do apresentado. Perfeito. Doutor Caio, apto para o seu voto? Apto sim, senhor presidente. Por favor. Certo. Aqui, nesses autos, assim como já adianto que nos autos subsequentes, diligenciei ele junto à secretaria, a sempre prestativa Ana, e me confirmou o que eu já imaginava, que a equipe a EPD do Guará Futsal foi punida no ano de 2024 e ainda nesse ano de 2025, inclusive por essa comissão ainda no começo do mês de agosto, e soma multas não pagas no valor de R$4.000. Até o momento não foram pagas nenhuma dessas multas desde o ano passado, e muito menos dessa recentemente aplicada. Então, considerando os antecedentes e o fato de até a presente data não ter recolhido qualquer valor dessas multas atribuídas à EPD, fica claro e demonstrado que existe uma desídia da EPD. Uma desídia não só com as decisões desse tribunal, mas também com a própria federação, né? É uma desculpa, vamos dizer assim, esfarrapada para não fazer a viagem. Claro, a considerar as distâncias que a equipe da Série Bronze tem que percorrer ali durante o campeonato, mas é inerente ao campeonato, as viagens e tudo mais. Então, aparentemente é mais cômodo para a equipe falar que não vai participar, perder os 3 pontos, às vezes numa fase que nem faz tanta diferença, ou já está numa situação ruim no campeonato, e não ter nenhuma punição, ou ter a punição e não pagar, como é o caso. Mas, independente disso, o meu voto pela condenação da EPD Guará Futsal ao pagamento de uma multa no valor de R$2.000, considerando que claramente a EPD está certa da sua impunidade, já foi apenada em R$2.000 no início do mês de agosto, ainda que seja uma equipe da série bronze, são multas reiteradas que sequer ela justifica ou sequer apresenta qualquer tipo de defesa. Então, entendo que, ainda que sendo um valor alto, é um valor justo para a situação. Condenação, então, senhor presidente, em R$2.000 de multa para a EPD Guará Futsal. Perfeito, doutor Caio. Doutores, voto divergente? Divergente. Sem voto divergente, então, conforme o auto 245, fica a equipe apenada em R$2.000 por unanimidade. Doutor Caio, 246-2025, a Cal Futsal pelo 203, Campeonato Paranaense Série Bronze. Jogo não, né? Notícia de infração 8-2025. Com a palavra, doutor. Certo, obrigado, senhor presidente, novamente. Então, relatório dos autos 246-2025, no Campeonato Paranaense Série Bronze, masculino. Jogo SBM 322, que deveria ter ocorrido na cidade de Loanda, entre Loanda Futsal e a Cal Futsal. A Procuradoria, aqui também, por intermédio do procurador Edson Luiz Fac Júnior, apresentou denúncia em face da EPD a Cal Futsal, também pela incidência do disposto no artigo 203 do CBJD, deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade. Tal denúncia ela foi embasada em ofício enviada pela EPD à Federação Paranaense de Futsal, que dizia em síntese que a equipe não iria viajar para a cidade de Loanda, alegando que a logística para a viagem era inviável. Por sua vez, a federação, por meio de nota oficial 003-2025, informou que, considerando o ofício da equipe a Cal Futsal, informando que não viajaria, resolveu não promover o jogo SBM 322, válido pela 4ª rodada do campeonato, configurando então WO, atribuindo os 3 pontos à equipe, a EPD Loanda Futsal. Pugnou a Procuradoria pela condenação da EPD denunciada.
A denúncia ela foi recebida no dia 23 de agosto, portanto tempestiva, e constam antecedentes em face da EPD denunciada. Contudo, eles não estão no lapso temporal de agravar uma possível pena. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Caio. Doutor Elton, vamos falar. Renova os termos da denúncia também, senhor presidente. Perfeito. Doutor Caio, lá, tem o seu voto? Apto sim, senhor presidente. Por favor, vamos falar. Aqui, como no processo anterior, diligenciei ali junto à secretaria e foi verificado ali que os dois últimos antecedentes que constam em face da EPD ACAL Futsal, que seria no dia, isso ainda no ano passado, 25 de junho de 2024 e 21 de agosto de 2024, somam R$3.000, que também até a presente data não foram pagos. Além de custas de arbitragem, que também foi levantado, de inúmeros jogos que ocorreram nesse ano, que também não foram pagos pela EPD ACAL Futsal, que demonstra aí reiteradamente uma não intenção em pagamento de custas ou de qualquer tipo de multa por punição sofrida por esse tribunal. Então, considerando os antecedentes, ainda que não possam serem computados para aumento de pena, mas fica claro que a EPD já sofreu outras punições e de forma reiterada não demonstra intenção de pagar essas multas impostas. Portanto, senhor presidente, não vejo outra alternativa senão a condenação da EPD ACAL Futsal ao pagamento de uma multa no valor de R$2.000, considerando, nesse caso, que claramente a EPD está certa da sua impunidade, o que não pode ser aceito por esse tribunal e deve servir de exemplo às demais equipes, que o descumprimento do regulamento ele será devidamente punido. Portanto, condenação em R$2.000, senhor presidente. Voto divergente? Não? Eu também não. O que me chama a atenção aqui, doutor Caio, é que, diante de toda essa situação, você não tem nenhuma defesa, né? Nem escrita, nem manifestação, nem documento, nem nada. Nada. Nem xingar a gente, eles xingaram. Nada. Impressionante. Bom, acompanha o voto do relator, do Estado que proclamo, auto 246, fica a equipe ACAL denunciada, a penalidade de R$2.000 por unanimidade. Prezados, sendo esse último processo da nossa pauta, quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, e desejar aí um mês de setembro abençoado. Os meses agora estão passando muito rápido, né? Veja, agosto voou, literalmente voou, enfim, mas é a vida. E com isso, desejar uma excelente noite também a cada um de vocês e encerrar a sessão de hoje. Valeu pela presença.